Olá pessoal, então vamos começar essa nossa primeira videoaula. Essa aula é para a turma 03, né, da Vila Maria Diurno, turma do EAD 156091. Essa primeira aula de estatística, nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, medidas de dispersão, vamos falar um pouquinho sobre média, mediana, moda, variância e desvio padrão, tanto de variáveis discretas como de variáveis contínuas. E com essa videoaula vocês vão conseguir fazer todas as atividades que forem necessárias para essa primeira parte. Tudo bem? Então, vamos à nossa primeira videoaula. Nessa primeira videoaula nós vamos falar sobre estatística descritiva, que é a parte que nós temos mesmo de estatística. Ela serve para analisar dados, descrever, resumir, tá? Nós temos métodos para fazer isso. Nessa primeira parte, eu vou falar com você sobre variáveis discretas, tá? Aqui nós temos os tipos de variáveis. Variáveis qualitativas a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar com variáveis quantitativas, tá? A primeira parte é a variável discreta, que tem pouca variabilidade, e a segunda parte é de variável contínua, que tem uma variabilidade muito grande, tá? Então nós vamos trabalhar primeiro com a variável discreta, depois a gente vai trabalhar com a variável contínua, tudo bem? Então olha só, a variável discreta, como eu já falei, é aquela que tem pouca variabilidade dos dados, né? Então vamos pegar um exemplo. Imagina, por exemplo, uma sala de sexto ano de ensino fundamental, né? Então as idades dos alunos elas não variam muito, tá? É, Vou pegar um exemplo, colocar uns dados aqui na tela agora para vocês, tá? Então, imaginem que eu tenho esses dados. Essas aqui são as idades desses alunos de sexto ano do ensino fundamental. Percebam que nesta tabela, né, nesses dados, eu tenho 50 números, ok? E dentro desses 50 números, eu tenho uh, somente os números 10, 11, 12 e 13. Pode ver que são só esses quatro. Então a variabilidade dos dados é muito pequena. Então vou pedir uma coisa para vocês. Pausa o vídeo, copiem esses números para vocês acompanharem o que vai acontecer daqui a pouco. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O que acontece? Perdão. Nós temos então essa tabela. Quando a gente tem uma variável discreta, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Olha só, nós vamos contar quantos elementos nós temos de cada idade, tá? Então, fazendo a contagem, se vocês copiaram os números, com 10 anos nós temos 8 alunos, com 11 anos nós temos 18, com 12 anos nós temos 16 e com 13 anos nós temos 8 alunos, totalizando 50. As idades têm que estar em ordem, né? E aqui é a contagem simples naquela tabela anterior. Tudo bem? Então, essa aqui é a primeira parte da variável discreta. A partir desses dados, nós vamos fazer a segunda parte agora, que são os cálculos de média, mediana, moda, variância e desvio padrão. Então, nós vamos completar a tabela, tá? E a partir disso daí, nós vamos fazer esses cálculos. Então, olha só. Isso daqui era o que eu já tinha, né? O xi é a variável, no caso a idade, o fi é a frequência simples, ok? Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer, frequência acumulada. Aqui pode aparecer esse FAC, F maiúsculo, ou FI maiúsculo, tá? FI minúsculo, frequência simples, FI maiúsculo, frequência acumulada. Como é que funciona a frequência acumulada? Copio primeiro, 8. 8 mais 18, 26. 26 mais 16, 42. 42 mais 8, 50. Tudo bem? Esse último número tem que bater com o total. Nós não temos total de frequência acumulada. Esses dois números têm que ser iguais. Tudo bem? Depois da frequência acumulada, vou colocar aqui para vocês mais dois cálculos, que é o que nós chamamos de frequência relativa e a frequência relativa em porcentagem, tá? O que é essa frequência relativa, gente? É cada um desses elementos dividido por 50. 8 dividido por 50, 18 por 50, 16 por 50 e 8 por 50, tá? Divide.
dá 0,16, 0,36 e assim por diante. Porcentagem, é só multiplicar esse número por 100. Tá? Então, eu tenho 16% dos alunos com 10 anos, 36% com 11, 32% com 12 e 16% com 13. Tá? Legal. O que acontece? Agora a gente vai fazer mais uma coluna auxiliar, que é uma coluna para o cálculo da média. Tá? Então, essa coluna nós chamamos de xi vezes fi. Como assim xi vezes fi? Eu vou pegar esses dois aqui e vou multiplicar. 10 vezes 8, 80. 11 vezes 18, 198. 12 vezes 16, 192. 13 vezes 8, 104. E somo tudo isso. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, para fazer a média, eu multiplico a variável pela frequência simples. Multiplico cada um deles, somo, vai dar 574. E para encontrar a média, o que eu vou fazer? Vou pegar esses 574 e vou dividir por 50, certo? Então, olha lá, vamos calcular a média. 574 dividido por 50, 11,48. O símbolo da média é esse X com essa barra em cima, tá? Então, toda vez que vocês virem esse símbolo X com essa barra em cima é a média aritmética simples. Então, a média desta distribuição é de 11,48. Então, em média, os alunos têm 11,48 anos, ok? Segunda medida é o que nós chamamos de mediana. O que é a mediana? A mediana é aquela medida que divide a distribuição no meio, certo? Então, a ideia é a seguinte, eu não tenho 50 elementos, eu quero dividir ao meio. Então, eu vou deixar 25 elementos antes e 25 elementos depois, ok? Feito isso, né? Então, como é que eu calculo? A mediana, eu preciso de dois cálculos. Primeiro, o cálculo da posição da mediana e o segundo cálculo é o cálculo do valor da mediana propriamente dito. Então, funciona assim, ó. A posição, eu pego esse número e divido por 2. 50 dividido por 2, 25, ok? 25 é a posição, então eu quero achar o 25º elemento. Onde eu vou fazer isso? Eu vou olhar aqui na frequência acumulada, tá? Não vou olhar na frequência simples, eu vou olhar na frequência acumulada. Então, funciona assim, ó. Onde está o 25º elemento? Bom, essa primeira linha vai até o 8º elemento, do primeiro ao 8º. Essa segunda linha vai do 9º até o 26º. A terceira linha vai do 27º até o 42º. E a última linha do 43º ao 50º, tá? Então, significa que esse 25, o elemento 25, está dentro do 26. Tá? E quem representa? O 11. Então, a mediana é 11. Tá? Mediana é bem simples de calcular quando a gente tem uma variável discreta. E depois disso, nós calculamos, isso aqui eu vou usar daqui a pouco, tá? Nós calculamos a moda. Moda é muito difícil, gente. É só olhar a frequência simples, qual é o maior elemento que eu tenho aqui, ó. Qual é o maior número? Qual é a maior frequência, né? 18. 18 está relacionado com quem? Com 11. Então, a moda é 11. É aquele que mais aparece, tá? Nesse caso, a mediana e a moda deram o mesmo valor. Não necessariamente isso vai acontecer. Tudo bem? Legal. Fiz esses 3 cálculos, que são as medidas de tendência central. Agora nós vamos continuar a tabela. Eu vou colocar aqui mais 2 colunas, tá? Para nós calcularmos a variância e o desvio padrão. Muito bem. Qual é a primeira parte? É a seguinte. Eu vou pegar cada um desses elementos e vou subtrair a média, tá? Então, 10 menos 11,48 menos 1,48. 11 menos 11,48 menos 0,48. E assim por diante, tá? Faço essas subtrações e obtenho esses valores. Tudo bem? Segunda coluna, eu vou pegar estes elementos que eu obtive aqui e vou elevar ao quadrado. Menos 1,48 elevado ao quadrado. Cuidado! Esse número, quando você colocar na calculadora, tem que estar entre parênteses, ok? Todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, menos 1,48 elevado ao quadrado vai dar mais 2,1904. Então, é só fazer isso. Pego cada um desses e elevo ao quadrado. Feito isso, nós vamos para a última coluna,
que é esta coluna que me interessa, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um destes elementos, o xi menos a média ao quadrado, e vou multiplicar pelo fi. Então, ó, xi menos a média ao quadrado, vou multiplicar pelo fi. Então, eu estou fazendo a multiplicação destes caras por esses, tá? Então, 2,1904 vezes 8, 0,2304 por 18, 0,2704 por 16 e 2,3104 por 8. Eu fiz essa multiplicação, ok? Perdão. Então, o que acontece, gente? Eu tenho essa coluna, xi menos a média ao quadrado vezes fi. É esta coluna que eu preciso para o cálculo da variância e do desvio padrão, tá? Posso vir nessa coluna direto. Como? Pulando essas duas. Se eu colocar a fórmula desse jeito na calculadora, eu já vou obter esse valor. Então, ó, abre parênteses, coloca 10 menos 11,48 eleva ao quadrado vezes 8. Já vai aparecer esse valor direto. Tudo bem? Façam essas contas, acompanhem essas contas, façam na calculadora para que vocês entendam o que eu estou fazendo, tá? Então, ó, fiz essas contas, cada uma delas, somei 44,48. Como é que eu calculo a variância, primeiramente? A variância tem esse símbolo, que é o sigma, tá? Sigma minúsculo, então sigma ao quadrado, né? Eu não elevei ao quadrado, então sigma ao quadrado. Eu vou pegar esse valor e vou dividir pelo total. 44,48 dividido por 50, 0,8896. Então, a variância dessa distribuição é 0,8896. E aí o desvio padrão, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada, né, ao símbolo, tá? O símbolo é o mesmo, só que seu quadrado. Então, é a raiz quadrada da variância, ou seja, é a raiz quadrada desse número. 0,9431, isso aqui é aproximadamente 0,94. Então, o desvio padrão dessa distribuição é de 0,94, quase 1. Tudo bem? Bom, se vocês entenderam essa parte, a segunda parte, que é a parte de variável contínua, vai ficar bem mais simples, tá? O que muda é o cálculo da mediana e o cálculo da moda. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho a gente já vai ver a parte de variável contínua. Legal? Vamos lá, então. Vamos supor que eu tenha esses 40 números, tá? Percebam que a variabilidade é muito grande. Então, é isso que caracteriza uma variável contínua, ok? Então, os números são muito dispersos. Legal. Como os números são muito dispersos, o que acontece? Percebam, né? Nós temos 20, 21, 25, 15, 9, 7, 28, 35... Tem pouca repetição. Isso que caracteriza uma variável contínua, tá? Então, o primeiro passo para nós calcularmos variável contínua, nós vamos calcular o que nós chamamos de amplitude total, tá? Então, deixa eu pegar um marca-texto aqui. Amplitude total. O que é amplitude total, gente? Eu vou pegar o maior valor e vou subtrair o menor. Tudo bem? 39 menos 6, 33. Essa é a primeira parte para a construção da variável contínua. Nós calculamos a amplitude total. Segundo passo, nós vamos calcular o número de classes, que nós representamos pela letra K, tá? É a raiz quadrada de 40, porque temos 40 elementos, então é a raiz quadrada de 40, tá? É a raiz quadrada do total de elementos. Dá 6,32, tá? Então, a princípio, eu teria 6 classes, ou seja, eu teria 6 linhas na tabela, tá? Mas para nós não trabalharmos efetivamente com 6, nós sempre vamos trabalhar com a parte inteira, um abaixo e um acima. Então, nós temos 3 opções de número de classe, tá? Ou 5, ou 6, ou 7. Daqui a pouco a gente vai ver qual dessas que nós vamos usar, tá? E aí a terceira parte, que é calcular a amplitude do intervalo de classe, tá? Nós representamos pela letra H, e é a amplitude total dividido pelo K, que é o número de classes. Tudo bem? Essa amplitude do intervalo de classe é uma parte que nós vamos ficar recorrendo. Vocês vão entender agora o que acontece. Então, o que vai acontecer, gente? Primeira coisa, calculamos tudo isso.
Agora a gente vai calcular a amplitude do intervalo de classe. Antes de nós calcularmos a amplitude do intervalo de classe, eu preciso fazer um ajuste, tá? Então, ó, vou fazer um ajuste. Como é que é o ajuste? O ajuste é o seguinte, ó, eu vou obrigatoriamente aumentar o maior. Esse primeiro ajuste, ele é obrigatório, tá? Então, vou aumentar o maior. Quanto eu vou aumentar o maior? Bom, se eu olhar os números aqui, ó, eu tenho 20, 21, 22, né? 24, 25, 26. Os números estão indo mais ou menos de 1 em 1. Né? Então, eu vou aumentar 1, tudo bem? Vou aumentar o maior um número, certo? Então, ó, primeiro ajuste, 40 menos 6, 34, certo? Aí eu pego esse 34 e vou dividir por 5, por 6 ou por 7, tá? Façam as contas. 34 dividido por 5 não dá número inteiro, certo? Dá 6,8. 34 dividido por 6. Isso vai dar 5,333, alguma coisa assim, né? Também não dá um número inteiro. E 34 dividido por 7 também não dá um número inteiro, certo? Por que eu estou focando tanto em número inteiro? Porque os nossos valores são números inteiros, certo? Então esse primeiro ajuste não me ajuda, né? O 34 não dá para dividir nem por 5, nem por 6, nem por 7. Então vou para o segundo ajuste. Vamos lá. No primeiro ajuste, eu não aumentei o maior. Legal. Como eu aumentei o maior, tem que ser uma coisa simétrica. Então, se eu aumentei o maior, agora eu vou diminuir o menor. Então, veio para o segundo ajuste. 40 menos 5, 35. Tudo bem? Legal. 35. Gente, o 35 dá para dividir por 5? Dá. Dá 7. Então, eu tenho 5 como um possível valor para número de classes. 35 dá para dividir por 6? Não. 35 não dá para dividir por 6. 35 dá para dividir por 7? Dá. Então perceba que eu tenho o 5 e o 7 como possíveis valores para o número de classes, tá? Quando acontecer isso, eu sempre vou pegar o maior. Tá? Então, a minha opção para número de classes vai ser 7. Tá? Então, olha só, vou calcular a amplitude. 35 dividido por 7, 5. Isso significa o seguinte, que nós vamos ter 7 linhas indo de 5 em 5. Tá? Nós vamos começar no 5 e vamos até o 40. São 7 linhas indo de 5 em 5. Essa é a parte importante. A partir daqui a gente vai construir a tabela. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença da variável discreta para a variável contínua. Feito isso, olha o que vai acontecer. Tá? Aqui eu já construí a tabela. Aqui eu tenho os valores. Tá? Então, olha só. Eu tenho aqui 7 classes, né? 7 linhas, como nós tínhamos visto, começando do 5 e indo de 5 em 5. Ó, de 5 até 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 e assim por diante. Totalizando 7 linhas. Tá? Percebam que eu tenho esse símbolo. Tá vendo esse símbolo aqui, ó, esse T deitado? Né? O que significa esse T deitado? Esse T deitado significa o seguinte: esta barra vertical significa que eu incluo este número, certo? Então, eu incluo o 5. Quando eu não tenho a barra vertical, eu excluo, tá? Isso significa o seguinte, no final das contas, que essa primeira linha, na verdade, ela vai de 5 até 9, ou 9,99, né? Dependendo dos números. O 10 não vai entrar nessa linha, o 10 vai entrar nessa linha. E vai até 14,99, né? E assim por diante, tá? A partir daqui, eu já consigo fazer essa contagem. Então, olha lá, ó, de 5 até 10, na verdade, de 5 até 9. Quantos números eu tenho? Ó, eu tenho 1, 2, 3 números, tá? Vamos trocar a cor. Vou pegar aqui um vermelho, ó. De 10 a 15, na verdade, de 10 até 14. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3. E assim por diante, tá? De 15 até 20, né? Então, coloquem esses números, façam essa contagem de 15 até 20, de 20 a 25. Lembrando, o 20 não vai entrar nessa linha, o 20 entra na linha de baixo,
tá? Vamos fazer a do 15 até 20 só para vocês perceberem o que eu estou falando, ó. De 15 até 20, na verdade de 15 até 19. 1, o 20 não entra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo bem? Então é esse 11 aqui, ó. E assim por diante, totalizando 40, tá? Bom, fiz tudo isso. Achei esses valores da tabela. A partir daqui, nós vamos calcular as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Nós vamos combinar aquela tabela. Então, olha só, gente. Primeira parte já estava pronta. Aí, eu tenho a frequência acumulada, né? Eu falei para vocês, né, que a frequência simples origina a frequência acumulada quando a gente estava falando de variável discreta. Então, olha lá, eu copio 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 11, 17, e assim por diante, lembrando que este número tem que ser igual a esse, certo? Não tem o total aqui na frequência acumulada. Tudo bem? Legal. Depois disso, eu vou criar uma nova coluna que nós chamamos de xi, tá? Lembra que na variável discreta nós tínhamos já o xi, tá? Só que agora eu tenho um intervalo, né, de números entre o 5 e o 10, entre o 10 e o 15, entre o 15 e o 20 e assim por diante. Então eu preciso pegar um representante dessa primeira classe, um representante dessa segunda e assim por diante. Quem é esse representante? É o ponto médio. Tudo bem? Então eu vou pegar o ponto médio desse intervalo, né? O número que está exatamente entre 5 e 10 é o 7,5. Ah, professor, mas como é que eu faço essa conta? Gente, é fácil. 5 mais 10, 15. 15 dividido por 2, 7,5. 10 mais 15, 25. Dividido por 2, 12,5. Tá? Então é o ponto médio. Faço a soma e divido por 2. Tudo bem? Cuidado na calculadora. Muito cuidado com o uso da calculadora, tá? Se você colocar na calculadora científica 5 mais 10 dividido por 2, sem parênteses nesse 5 mais 10, ele vai primeiro dividir. E aí você vai obter como resultado 10. Tá? Então toma muito cuidado. 5 mais 10 é a primeira conta que eu tenho que fazer, então eu tenho que colocar isso entre parênteses. Tá? Ou eu faço 5 mais 10 igual, e aí divide por 2. Tudo bem? Bom, fiz o xi, então esses são os representantes que eu vou usar para o cálculo da média. Tudo bem? Então olha lá, essa coluna nós já fizemos, xi vezes fi. Então eu vou pegar 3 vezes 7,5, 3 vezes 12,5, 11 vezes 17,5, 11 vezes 22,5 e assim por diante. Faço essa conta, totalizou 870. Tranquilo, né? Vocês viram que aqui o que mudou foi esse xi que apareceu. Concordam? Legal. Então olha só. Média. Lembra como é que a gente calcula a média? A gente vai pegar esse total, 870, e vamos dividir por 40. Então olha lá, ó. Média, 870 dividido por 40, 21,75. Tá? Então a média é 21,75. Segundo passo é o cálculo da mediana. A mediana já mudou um pouquinho, né, gente? A fórmula já é bem diferente. Então, olha só. Então, a mediana vai ser LI mais a posição menos a frequência acumulada anterior dividido pela frequência da mediana. Essa fórmula parece um pouquinho mais complicada, mas vocês vão ver que não é tão difícil assim. Olha só como é que a gente calcula a mediana. Primeiro, vamos lembrar o que é mediana? Mediana é aquele número que divide a distribuição ao meio, certo? Então, eu não tenho 40? 40 dividido por 2, 20. Então, a posição é 20. Onde está o 20 na frequência acumulada? O 20 na frequência acumulada está dentro do 3? Não. Está dentro do 6? Não. Está dentro do 17? Não. Está dentro do 28? Sim. Então, esta linha, a quarta linha, vai ser a minha linha guia para calcular a mediana. Tudo bem? Então, a posição 20. Essa é a primeira parte. Calculei a posição, que deu 20. A partir daí, eu acho a linha, marquei a linha. Legal. Olha lá. O que significa esse LI aqui, ó?
Esse ali significa limite inferior. Na classe, no intervalo aqui, eu tenho dois números, tá vendo? O 20 e o 25. O 20 é o limite inferior, o 25 é o limite superior, tá? Então, o limite inferior, 20, mais a posição, que eu já tinha calculado, 20, menos frequência acumulada anterior. Essa daqui não foi a linha que nós marcamos? Qual é a frequência acumulada? Não é essa? Então, é essa daqui a linha anterior, 17, tá? Então, 20 menos 17 dividido pela frequência, que é 11. Entenderam? Tá? Então, a 20, que é a posição, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da mediana, que é 11. Vezes o H. O H nós calculamos lá atrás, lembra que era 5? Ah, professor, não tem o H aqui. Tem, ó, de 5 até 10, de 10 até 15. Tá vendo que a diferença é 5? O H é 5. Tá? É essa diferença aqui no intervalo. Tá? 20 menos 17 dá 3. 3 dividido por 11 dá 0,27 aproximadamente. Tá? Vezes 5. Então, vai ser 20 mais 1,35, 21,35. Então, a mediana desta distribuição é 21,35, tá? Gente, a mediana, você só vai aprender quanto mais você fizer, tá? Então, façam mais exercícios, tá? Acompanhem, vai fazendo, a ideia é essa. Tudo bem? Legal. Depois da mediana, nós podemos calcular a moda, tá? Olha a fórmula da moda. LI mais ΔI dividido por ΔI mais ΔI vezes H, tá? Legal. O que é moda? Moda não é aquele elemento que aparece mais vezes? Então, gente, existe uma coisa aqui, ó. Nessa distribuição, eu tenho duas modas. Eu tenho esta daqui e tenho a de baixo. Percebam que o maior número é 11 e ele aparece duas vezes. Isso significa que eu vou ter que calcular essa moda duas vezes, tá? Então, vou calcular a primeira vez para essa classe 3 e vou calcular uma segunda vez para essa classe 4. Tá? Então, vou ter que calcular duas vezes. Tá. Então, vamos lá. Vamos calcular a primeira moda, tá? Eu chamei aqui de moda 1. Qual é o primeiro passo? Calcular o ΔI e o ΔI. Gente, o ΔI é o seguinte, ó. Eu pego essa frequência menos a anterior, tá? 11 menos 3. Esse é o ΔI. E o que é o ΔI? É essa frequência menos a posterior. Tá? Então, o ΔI é a frequência da moda menos a anterior e o ΔI é a frequência da moda menos a posterior. 11 menos 3, 11 menos 11. 11 menos 3, 8. 11 menos 11, 0. E aqui é só substituir agora na fórmula. Então, olha lá, ó. A moda 1. O limite inferior, nesta linha aqui, ó, tá? Essa linha que eu marquei em verde. Limite inferior é 15. Mais o ΔI, que é 8, dividido por 8 mais 0. ΔI mais ΔI. Isso daqui não dá 1? Né? Isso aqui dá 1. 1 vezes 5, 5. 15 mais 5, 20. Então, a primeira moda vale 20. Tudo bem? Agora, vamos calcular a segunda moda. Agora, a gente vai calcular essa moda que está em amarelo. Certo? Então, olha lá. ΔI, 11 menos 11. Né? A frequência da moda menos a anterior. 11 menos 11, 0. ΔI, 11 menos 6. 11 menos 6, 5. Tudo bem? E agora é só substituir na fórmula. Então, olha lá, a moda 2 vai ser 20 mais o ΔI, que é 0, dividido por 0 mais 5. Isso daqui dá 0. Vezes 5, 0. Então, deu 20. Nossa, professora, as duas deu o mesmo resultado. Sim. Por que as duas deram o mesmo resultado? Porque elas estão coladas, tá? Linha 3 e linha 4 estão juntas. Então, como essas duas linhas estão juntas, tá? A moda dá o mesmo resultado. Se o 11 aparecesse aqui na linha 5, já ia dar outro resultado. Tudo bem? Então, vamos supor, se fosse a linha 3 e a linha 5, já seria outro resultado. Tá? Então, isso daí acontece porque as linhas estão juntas. Tudo bem? Legal. Então, aqui nós fizemos as três medidas de tendência central. Média, mediana e moda. Percebam que a mediana e a moda que é diferente. Legal. Agora vamos terminar. Certo?
Como é que nós terminamos? Bom, agora nós precisamos de mais uma coluna, que é aquela xi menos a média ao quadrado vezes fi, que eu já mostrei para vocês como é que a gente calcula lá atrás na variável discreta. Então, olha lá, vamos lembrar como é que a gente faz. Xi, 7,5, né? 7,5, ó, menos a média, elevado ao quadrado, vezes o fi. Então, ó, abre parênteses, 7,5 menos 21,75, fecha, ao quadrado vezes 3. Vou obter 609,19, tá? Então, faço isso para todos esses valores e obtenho um total de 2.200,51. Feito isso, é só calcular a variância e logo depois o desvio padrão. Vamos lembrar, como é que é a variância? Variância é esse total dividido por esse. 2.200,51 dividido por 40. 55,01. A variância, então, é 55,01. E o que é o desvio padrão? Desvio padrão, lembram, é a raiz quadrada da variância, né? A raiz quadrada de 55,01, 7,42. Então, a média, a variância e o desvio padrão são iguais, né? O que mudou foi a mediana e a moda. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa primeira videoaula, tá? Sobre variável discreta e contínua, e com isso nós concluímos a parte de estatística. A próxima videoaula vai ser sobre probabilidade. Tudo bem? Então, muito obrigado, faça os exercícios, tá? E até mais.